Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, ao vivo na tela da Boas Novas. Hoje é sexta-feira, perguntas e respostas. Talvez o melhor dia de Antenados para algumas pessoas. A gente não tem tema fechado, o tema é livre. Você tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre futebol, matemática ou até sobre energia nuclear? Nós temos pastores para responder isso para você hoje, aqui no Antenados na Geral. Sempre gostamos de abordar sexta-feira, levantando as notícias passaram na semana. Vamos levantar muitos questionamentos do site Gospel Hoje, acesse www.gospelhoje.com.br, o portal Gospel está bombando aí. Nós vamos levantar questões que foram colocadas lá para você ter aí, quem sabe, uma opinião pastoral de homens de Deus sobre questões da semana, de acordo com a Bíblia, de acordo com a visão cristã. Para falar um pouco com a gente e responder as perguntas de hoje, recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor Sérgio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André, mas é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, com a única finalidade de exaltar o nome do Senhor. Eu não sei se vai dar para responder todas as perguntas, não. Qualquer coisa. Nunca dá. Eu passo para os universitários. Tem uns universitários aí. Já estou formado já. Vamos ver quem está na universidade aqui, pastor. Bem-vindo ao Antenados. Também recebo ele, que é apóstolo da primeira Igreja Batista Renovada, em Vila Belga, aqui no Rio de Janeiro. Apóstolo Edson Vasconcelos, bem-vindo ao Antenados. Pastor André, demais pastores, aqueles que estão nos assistindo, boa tarde. Quero mandar um abraço para os irmãos lá em Vila Belga, Dom Bosco, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Brasil inteiro logo. Isso, todo o Brasil. Bem-vindo ao Antenados. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, de Marechal Hermes, também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer é meu, André, estar mais uma vez aqui com os nossos companheiros de debate, com os nossos telespectadores, que são a razão de nós estarmos aqui, né? O esforço nosso é tentar ajudá-los na medida do que nós podemos. Então, e hoje tem muita pergunta. A gente vai ter que Isso acelerar muita coisa hoje. Isso me preocupa, muitas perguntas, porque os ouvintes são muito inteligentes, os telespectadores, e fazem perguntas difíceis e deixam a gente em situação difícil aqui às vezes. E na sexta, às vezes, que ao vivo o pessoal pega o telefone e liga, eu fico até com medo quando bota uma ligação ali, mas você pode ligar pra gente. E quem vai responder também é ele, que é pastor da igreja da cidade aqui no Rio de Janeiro, pastor Moisés Ambrosio. Pastor Moisés, bem-vindo ao Antenados. Obrigado também mais uma vez pelo convite, que alegria poder estar aqui com os companheiros. Vamos tentar ver o que a gente pode fazer, tantas perguntas, né? Ver se a gente consegue responder pelo menos uma. Toda vez a gente tenta 10 por bloco, responde... a gente tenta, né? Uma por bloco. Olha, tem algumas aqui que eu acho que levam uns 2 blocos para a gente responder. Bem-vindo, pastor. Olha, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, então você já pode mandar sua pergunta e participar conosco. Entra no Facebook, no Twitter da Rede Boas Novas, você pode mandar um SMS, um e-mail ou ligar para cá. Às vezes é mais fácil. Pega o telefone, tem algum questionamento ou quer comentar um dos temas que nós estamos abordando, concordando, discordando daquilo que é dito, deixar sua opinião, pode fazer isso, pegue seu telefone de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ligue pra gente e entre ao vivo aqui conosco no estúdio. Deixa eu já iniciar com uma crise Essa pergunta aqui é uma pergunta de crise existencial. Já respondemos e debatemos sobre ela aqui no Antenados na Geral, mas é sempre muito interessante da gente repensar, perguntar de novo, ver se com o tempo, porque talvez seja um tipo de pergunta que com o tempo a gente vai mudando um pouco a cabeça como nós interpretamos isso. Aqui é o Arlenilson que pergunta o seguinte: pastores, existiam coisas no passado que eram consideradas pecado, porém hoje não são mais. O que mudou? É a interpretação bíblica do homem, dos líderes da igreja que mudou? Porém, ele vai além, ele não se atém a esse ponto, que é interessante. Ele falou o seguinte: vocês acreditam que hoje existem coisas que nós tratamos como ato pecaminoso, que daqui a 10, daqui a 20 anos, não será mais considerado pecado entre a igreja? Deixa eu só levantar alguns pontos, claro que é muita questão social. Antigamente nós estamos falando um pouco de televisão, de bateria, de roupas, muito de usos e costumes. Porém, não só usos e costumes, tem alguma coisa que hoje, pelo menos, está muito aberta. Eu já tive pastores aqui no Antenados na Geral, quando a gente levanta a questão de bebida, alguns totalmente contra. Antigamente, bebida, eu lembro quem gostava de tubaína, tem uma tubaína chamada Baré, que eu amo, mas ela vem em garrafa de cerveja. Antigamente, beber o Baré era pecado porque vinha em garrafa de cerveja. Então, era um negócio muito forte. Hoje já existem pastores que já vieram até botar a cara aqui em televisão nacional e falaram: olha, eu gosto, eu bebo ou vinho ou até cerveja. A Bíblia diz: não vos embriagueis. Então não tem problema. Então assim, e a pergunta dele é muito inteligente. Daqui a 20 anos, o que a gente considera hoje, beber um pouco é pecado, ou fumar, dar um traguinho, ou qualquer outra coisa, não sei. É pecado, daqui a 20 anos não vai ser mais como
a história é cíclica e tem nos mostrado que a gente vai quebrando algumas barreiras. André, nós já estamos com um pecado horrível aqui agora. Se as pessoas não perceberam, eu cheguei aqui um pouquinho mais atrasado, mas quando eu cheguei aqui já vi alguém cometendo um pecado aqui. Jesus. Você. Eu? Você. Porque está com a barba crescendo. Jesus certo? Cristo. E hoje estou apresentando apenados. Veja, não, eu tô aqui para a gente polemizar, eu estou levantando essa polêmica, né? A barba, né? E eu participei de uns 2 ou 3 meses atrás de uma convenção em que alguém estava sendo apresentado e estava barbado, e aí foi uma polêmica terrível e a pessoa deixou de ser credenciado porque alguém tinha esquecido que lá no Estatuto da Convenção falava que não podia usar barba o pastor. E alguém esqueceu, porque o tempo passou e alguém esqueceu, e naquela hora alguém se levantou e disse, mas aí foi uma polêmica, foi uma coisa assim, aqui perto. Há 2 meses atrás. Exatamente, não é 2 anos, 2 meses atrás, certo? Então, eu estou aqui começando aqui com a polêmica para a gente entrar no assunto. Parece uma coisa antiga, mas é uma coisa muito atual. Porque, então. na verdade, nós temos que tratar, aí você já colocou bem, a diferença entre costume, né? E doutrina, vamos dizer assim, né? Ou coisa bíblica, porque costume ele vai mudando, e aí muita gente hoje confunde costume com coisa da Bíblia espiritual. Aí tem essa confusão danada que a gente está falando aqui, e aí vamos ter uma encrenca danada sobre isso. Né? Mas também, agora, já mudou muita coisa, porque já encontramos pastores com barba, sem problema algum. E outra coisa até também... apresentadores. O pecado ele se divide em 2 partes, né? Pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então existe pecadinho e pecadão. Não, existe pecado que não é para a morte. Por exemplo, glutonaria. Glutonaria é pecado. Alguém exclui alguma pessoa gorda na sua igreja que come muito? Não. Não dar dízimo é pecado. Alguém exclui uma pessoa porque não deu o dízimo? Forte. Não. Entendeu? Porque não, é um pecado que não é para a morte. E o pecado é transgressão da lei de Deus. Crime é transgressão da lei civil. No caso aí o doutor Rubio aqui vai falar bastante a respeito de crime aqui, porque ele é advogado, né? Então, mas o pecado é transgressão da lei de Deus. Mas gostaria muita coisa mas... já mudou. Muita coisa em um país, entendeu? É pecado. Passou por outro país, não é mais pecado, porque a nossa tradição também muda muito. O Islã usa véu, ósculo santo. Mas deixa eu trazer para cá, que eu achei interessante essa questão geográfica. Vamos entrar um pouco na questão geográfica, porque foi interessante que o pastor falou, olha, em alguns países uma coisa é pecado, outra não é pecado. Estamos falando de errado, é contra os parâmetros sociais, ou é pecado mesmo. Deus encara como pecado. Por exemplo, a gente pode falar atrás, mas existe isso em estatuto de igreja, não pode barba, alguma coisa. Se alguém estiver usando barba, você acha que o pecado é a barba ou é a desobediência ou rebeldia aos parâmetros da igreja? Que é uma coisa para levantar, porque a pessoa, não, porque a Bíblia não diz que é pecado, não sei o quê, e o cara vai contra. Só que existem parâmetros numa igreja, numa liderança, e quando você quebra esses parâmetros, você está pecando. Mas não é o pecado da barba, é o pecado da rebeldia e da desobediência. Porque assim, que é uma coisa interessante, bebida na igreja brasileira é pecado? Vamos lá, a grande maioria é pecado. Na igreja europeia, mesma igreja, mesma denominação, eu não estou mudando de religião, a mesma, é pecado? Não é pecado. Então logo eu penso o seguinte, quer dizer que existem coisas que são pecado no Brasil que fora não é pecado? E vice-versa? Porque elas têm o costume de tomar vinho de Mas manhã, a minha pergunta é pecado? Existe, olha só, pecado. Toda comunidade tem regras, né? Tem regras, né? Isso em tudo quanto é lugar, a igreja não é diferente. E quando você, por exemplo, vestido no Brasil é vestimenta de mulher. Então, o homem que se veste como mulher, ele está pecando, porque ele está atacando moralmente os princípios cristãos que diz que homem tem que ser homem e mulher tem que ter comportamento de mulher. Isso é um ataque indireto a um princípio. Pô. Um homem que usa sutiã, ele não está usando vestimenta de homem, por exemplo. Ele está usando vestimenta de mulher, vestido também. Na Escócia, pode-se usar saia, porque lá é hábito e saia é roupa de homem também, na Escócia, não é? Lá na Escócia. Lá. Então, o parâmetro, na Coreia também, então, o parâmetro usado é o parâmetro social, comportamental e social e baseado em princípios. A Bíblia não tem um rol exaustivo do que seja pecado igual à lei do homem. A lei penal, por exemplo, tudo aquilo que a lei penal diz que é crime, é crime. Se a lei penal não diz que é crime, não é crime. Isso parece redundância o que eu estou falando. Aliás, só retificando, né? Eu sou formado em Direito e fiz prova para a OAB. E a OAB não me dá carteira, meus telespectadores. Não dá. Viola meus direitos. Ordem dos advogados do Brasil. Pecado. Que pecado. Isso é uma
cortando. De um pleito do ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, que hoje é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Eu tenho um medo danado dessa comissão, porque se for feito comigo na presidência desse ex-presidente da OAB, que hoje é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, se for feito com cidadão brasileiro, o que fizeram comigo está no processo 2247/2006, para ninguém me questionar depois na justiça. Se for feito comigo, eu tenho um medo tremendo, porque você não tem noção da capacidade deles cometerem arbitrariedade. Uma vergonha, Pecados uma aí, vergonha. Pecado em tudo que é nível, então. Eu sei que você... Mas deixa eu... Vamos voltar pro pecado. Vamos voltar, porque é só para explicar. Esse é o pecado, vai embora aí. Talvez esse eu das minhas aí. opiniões. Mas não liga, não. Eu vou continuar defendendo minhas opiniões. Viu, Ordem dos Advogados do Brasil? Aí, vocês defendem não pequem mais, hein, queridos? Vou ver o oposto aqui. Vocês são... Olha, tem que abrir o programa do pastor ali. Olha bem, deixa eu falar uma coisa. Relacionado a princípios da Bíblia, todos eles estão ali para serem cumpridos. Mas, na realidade, há termos de denominações. Né? Vamos aí. Existem denominações que alguém criou sobre os costumes. Né? Não pode isso, não pode aquilo. Depois, tem outras denominações que usavam bermudas e ia para a praia tomar banho. Isso muitos achavam, na sua ignorância, que era pecado. Mas relacionado ao conhecimento, muitos foram estudando, foram apanhando conhecimento e foi mudando. Não é que a Bíblia mudou. Não é a interpretação humana. O que o irmão falou aí, que perguntou aí pela internet, é que coisas que eram pecado no passado e hoje é normal, será que de repente, mais na frente, o que é normal hoje se tornará... O que é pecado hoje se tornará o que é pecado normal. Isso. Mas eu creio que Deus é imutável. A Bíblia também é imutável, não muda. Ela continua mesmo. O homem é que muda. Então, o que é pecado hoje será pecado no futuro também. Agora, a questão, por exemplo, nós temos hoje a Bíblia no celular, no tablet, né? Antes era... Não é verdade? Antes era a Bíblia de verdade, então, né? isso é pecado, você ler a Bíblia online? De jeito nenhum. Isso aí, nós vamos acompanhando o quê? O desenvolvimento, né? Tanto cultural, como conhecimentos também. Mas deixa eu levantar uma coisa que eu acho que é o cerne da questão. Por exemplo, se antigamente existia, você não pode usar bermuda, e eu vou respeitar meus irmãos, eu entendo a questão social. Quem usasse calça não estaria transgredindo um parâmetro, estaria pecando? Isso aí seria pecado contra a sua denominação. Mas, diante de Deus é pecado? Isso que eu estou falando, é errado. É a diferença de errado e pecado. Pastor Moisés, o pastor Moisés levantou aqui uma questão que lá no estatuto, o estatuto arcaico, né, estava lá que não pode se usar uma barba. Não, pastor, não estava, não está. Está ainda. Então, o que a Bíblia tem a ver com isso? Com o estatuto do homem. O que tem a ver? Mas desobedeceu, está pecando. Mas Deus mandou ele criar aquele estatuto. Certamente, se eu estou alinhado a uma denominação e me propus a obedecer aquele líder, lógico que eu tenho que ficar subjugado àquilo. Se quebrar aquilo ali, então você considera que é um pecado, pecando. Não o da barba, mas o da rebeldia contra o estatuto. Verdade. Agora, em questão, pastores, ao vício, né? Nós estamos falando também, foi falado aí sobre tabagismo, sobre alcoolismo. Nós sabemos que a pessoa que fuma, a Bíblia fala sobre vícios, né? Qualquer coisa é vício. Viciado em refrigerante, viciado nisso e naquilo. Isso dói, em refrigerante. Vamos levantar todos os róis de vício também, chocolate, que não é mole. Diz que os viciados não herdarão o reino do céu. Nós temos que vamos fazer o seguinte, pastor. Botar o pessoal no reino do céu. Deixa eu ir para o intervalo, que a gente volta um pouco falando dessa questão de... Vamos lá, então. De coisas que hoje, por exemplo... E eu não estou defendendo, tá, gente? Não vem me bater depois aqui por e-mail na internet. Mas tem pessoas que falam assim, eu gosto de tomar minha cervejinha, ou... dar um trago aqui ali porque me faz ficar, mas não sou viciado, não sou um cara que precisa todo dia. Tem gente que já defende isso, uma vez ou outra. Eu não defendo, não estou aqui, não vou nem botar meu nome, mas tem gente que defende, quem sabe. E a pergunta dele é, daqui a 20 anos, como é que os pastores da igreja vão encarar isso? É uso e costume do passado ou ainda vai continuar? Vamos falar um pouco sobre no próximo bloco? Fica antenado conosco, estamos ao vivo em todo o Brasil, o bicho vai pegar, tá bom? Não sai daí, a gente volta já já. Tá amarrado. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, na geral, ao vivo para todo o Brasil. Estamos, a gente está debatendo aqui, tu pensa que é simples, mas... André, tem coisas que antigamente a gente fazia era pecado, e 30 anos depois a gente faz a mesma coisa e não é pecado?
eu falei muito bem aqui, eu falei, olha, a Bíblia, ela é absoluta, porém, nossas interpretações e os nossos, vamos dizer assim, as nossas instituições sociais botam limites para alguma coisa. Então, por exemplo, que aí eu vou levantar, talvez seja mais fácil da gente entender. Se, antigamente, quando mudou a lei de trânsito, andar sem cinto de segurança era errado? Não, tinha muita gente que andava e não era nada. A partir do dia para a noite foi feito um novo código de trânsito e quem usa sem cinto está infringindo a lei e é multado. Se a gente entender que infringir a lei é pecar, então, do dia para a noite, uma coisa que não era pecado se tornou pecado. Na verdade, a lei do homem, ela é clara, conforme eu tinha falado no bloco anterior. Entendeu? Se está na lei, é crime. Se não está, não é crime. Aí... Não, não, mas olha só, eu posso explicar essa questão que mas você está colocando. Mas não é porque eles erram que a gente tem que errar, não é isso, acontece. Não é lá que então, a gente vai chegar. Se está como crime na lei, e na lei tirar, que é crime, deixa de ser crime também. Lei do homem. É isso que eu tô falando. Adultério era crime até pouco tempo atrás e deixou de ser crime, na lei humana, na lei dos homens, na lei brasileira. O que acontece? Na lei de Deus, a lei de Deus nunca muda. São princípios. Por que muda? Sim, muda. Porque a lei de Deus é imutável. Depois o pastor vai explicar por que muda, na visão dele. Na minha visão não muda nunca. Vamos ouvir ele, vamos ouvir ele. Mas o que acontece? O que é? Na verdade, o que muda é a cultura. Existem coisas que no passado era indecente se fazer. A igreja lia como um ato indecente. Como, por exemplo, muitas vezes, roupas, ou cabelos, ou brincos. Mostrar o calcanhar nos anos 20 calcanhar, era pecado. Tudo aquilo que a igreja entendia que era indecente, ela combinava não usar. E algumas igrejas, costumes. Mas era um costume que não era um costume nulo, qualquer. Ah, não vamos era usar. exercido. Era com base na consciência daquele grupo social que era a igreja. Quando esses costumes mudaram de alguma maneira, aí as pessoas começaram a entender que não tinha mais sentido, que aquilo deixou de ser indecente. E aí as lideranças começaram a liberar, e umas, até hoje, não liberam por conta desse conceito. Então, quer dizer, a Bíblia diz, se o coração não nos condena, maior é Deus. Quer dizer, agora, se o coração condena, meu amigo, não vai ser eu que vou dizer para a pessoa que é pecado, não. Ela tem que saber com relação a isso. E, olha, doutor Rubio, sensível. Deixa eu só explicar aqui por que muda a lei de Deus. Alguém profetizou para Abraão dizendo, você está em adultério porque está com 2 mulheres? Não. Alguém profetizou para Jacó, ele estava com um monte de mulher? Não. Depois Moisés nasceu, recebeu os 10 mandamentos, aí Deus foi consertando as coisas. Aí lá em Jesus Cristo, aí Jesus consertou mais ainda as coisas, mostrando que a mulher samaritana tinha 5 maridos, o que ela não tinha já era da mulher do vizinho. Poligamia não era, mas aí o Senhor pecado. foi consertando as coisas, entendeu? E hoje em dia vai mudar muita coisa, até na lei de Deus, porque nós estamos vendo uma forte mudança que vem por aí. Deixa eu levantar uma pergunta e vou trazer o pastor Moisés. Pastor Moisés a ouvir, mas é interessante isso, porque é sensível a gente ouvir, pastor Sérgio. Eu tenho medo de falar assim, ó, a lei de Deus muda. Eu acredito o seguinte, Deus bota um absoluto. O que muda, aí sim, é a consciência e a lei humana sobre aquilo. Por exemplo, eu acabei de falar, uma lei de trânsito que é mudada se torna pecado de dia para noite. Por quê? Porque a lei humana se adequou e Deus fala, respeite a lei humana. Ponto. Então, naquele momento, eu também acredito que já era uma consciência coletiva que poligamia é errado. Calma aí, o homem tem que ter uma mulher. Não é uma coisa que Deus falou do nada, eu vou deixar uma mulher. André, quantas mulheres Deus deu para Adão? Sociedade. Quantas mulheres Deus deu para Adão? Deu uma, isso é uma regra. E Abraão, quando se envolveu com Agar, ele se envolveu e ele sabia que ele errou. Tanto soube que ele errou, que o que acontece? Primeiro que ele se não fosse erro, diante de Deus, foi um erro, ele não acreditou. Dá para fazer um debate só sobre isso, meu Deus do céu. Sem fé, impossível agradar a Deus. E ele pecou contra Deus, porque não acreditou que Deus daria um filho a ele. Então, houve esse erro e deu consequência ruim. Bom, eu acho que nós temos que dar uma definição, a seguinte coisa, quando a gente fala de lei de Deus, que a gente começa a pensar em lei como alguma coisa do Velho Testamento, aí quem está falando de Bíblia tem que ter esse parâmetro. Até porque Jesus quebrou muito tabu do que era errado na religião, exatamente. Não pode não, sabe por quê? Então a gente tem que decidir o seguinte, a igreja se acostumou, mesmo depois de Jesus, a viver debaixo da lei. Lei imposta por igrejas, por homens, por costumes, por tal. E na verdade, a religião. Na verdade, quando Jesus veio, não é que ele deixou ele botou a lei para trás, não. Ele cumpriu toda a lei, nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Primeira coisa. Então a lei. É mais rigorosa. É mais rigorosa. É mais rigorosa. Exatamente. Ela pega no pensamento. Só que a diferença é que, naquela época, eu tinha que tentar cumprir a lei. Hoje não. Jesus cumpriu toda a lei, eu tenho que ficar debaixo da graça de Jesus. Agora, eu acho que o que nós estamos tentando chegar, a gente não consegue, porque é muita coisa, é a seguinte coisa: por que o pecado mudou? É isso que é a pergunta dele. Por que antes era pecado, agora não é mais? Por que coisas que agora são pecado, que antes não eram? Essas coisas todas. Então nós temos que definir a seguinte coisa:
pecado não muda, é o mesmo. Desde o princípio até o fim, o pecado não existe. Mudança no pecado, no sentido de pecado da palavra referente a Deus. Aí a Bíblia fala sobre iniquidade, pecado referente a Deus. Aí o problema de lei é outra situação. Então nós temos que definir o seguinte: pecado nunca mudou, pecado é pecado, tá? Ele é pecado, todos pecados pecado separa de Deus, ponto. Acabou. Agora, na história, a gente vai começar a ver os homens tentando se adaptar ao dia a dia, alguns querendo privilégios, e aí cometeram muitos erros, igrejas cometendo erros, criando determinadas leis para impor aos homens, que se chamou de costumes. É o que nós passamos por isso. Então, foram criados tantos costumes com o nome de pecado, que as pessoas começaram a dizer que é pecado. São coisas que foram criadas por homens para adaptar a sua condição de subjugar. E Jesus criticou isso, só referendando, como está falando. Jesus, certa vez, virou para os fariseus e falou assim: vocês sentam na cadeira de Moisés e colocam julgo sobre os outros que vocês não conseguem carregar. Né? Quer dizer, Jesus falou sobre esse tipo de comportamento de líderes. Agora, a graça, querido, ela é mais rigorosa que a lei, porque Jesus falou assim: ó, está escrito na lei assim, mas eu vos digo. O que Jesus falava depois, Mateus capítulo 5, era sempre mais difícil de se cumprir. Então, agora, não é que nós vivemos sob uma opressão, nós somos livres para servir a Deus. E agora, só conseguimos cumprir os princípios de Deus se tivermos o Espírito Santo de Deus, porque em Gálatas 5 é falado sobre isso. E aí, André, as pessoas criaram os costumes, criando pecados que não tem nada a ver com Bíblia. Pecado cortar a barba, é pecado usar calça comprida, é pecado cortar o cabelo, pintar o cabelo. Começaram a criar pecados dizendo que é de Deus. E agora, quando descobriram que isso não tem nada a ver com Deus, aí querem botar a culpa em alguém. Pastor, se me permite, Santinho, só pegar uma carona aqui no seu bonde, preste atenção. A palavra de Deus diz que pecado é um só, mas tem que saber contra quem nós estamos pecando, se é contra Deus ou contra o estatuto de uma igreja. Ou contra os homens. Ou contra os homens, também tem isso. E também muda. Pecado, Deus tinha uma lei que até hoje não muda, e Jesus estipulou e colocou vontade permissiva de Deus. Não era adultério para todo mundo. Os reis tinham muitas mulheres, não era adultério para ele. Para os homens também que era crente, não era adultério não. Pegaram a mulher em adultério, jogaram lá no chão, vamos pedrejar ela. Aí Jesus falou: cadê o homem que estava com ela? Sumiu. Aí Jesus começou a escrever no chão. Um dia um pastor me falou: pastor, o que ele estava escrevendo lá no chão? Jesus estava escrevendo, o pessoal lia e largava a pedra e ia embora. Jesus estava escrevendo o pecado deles. Ele estava cada um lendo o seu próprio pecado. Lia e ia embora. E largava a pedra. Porque hoje em dia é assim também. Vai mudando de acordo com o tempo. Deus vai apertando mais, ou diminuindo mais. Rápida. Não, eu acho que todo mundo falou um pouquinho. Eu vou para a ligação da Damares do Espírito Santo, depois eu quero voltar, porque eu acho que a gente planou e o pessoal entendeu, mas eu vou querer fazer uma pergunta que eu não sei se a gente tem como responder sim ou não, mas eu vou tentar que vocês respondam sim ou não, tá? A Damares do Espírito Santo está na linha. Tudo bem, Damares? Oi, irmão. Paz do Senhor. Eu sempre... Diga, minha irmã. Eu sou a missionária aqui no Espírito Santo. Maravilha. Eu queria saber, se não der para os irmãos responder agora, pode ser um debate. Onde estava Daniel quando os três foram para a fornalha, se os três estavam sempre juntos servindo ao rei? Tá bom, meu irmão. Só tem como responder em 10 segundos isso aí? O Daniel não estava na província onde estava o Mesaque, Sadraque e Abidnego. Ele não estava na província. Acho que é Suzã, a província que os três estavam. E o Daniel não, estava lá no reinado. Uma distância muito grande. Ponto. Tá respondido, tá bom, minha irmã? Eu só quero voltar para o sim ou não, para a gente ser bem rápido, que é o seguinte. Nós falamos dos conceitos, a mudança de homem, mas a minha pergunta é a seguinte. Vamos lá. Existe lá no estatuto que não pode fazer a barba. E às vezes cai até em desuso isso. E as pessoas, enfim, mudou. Mas há 20 anos atrás era uma coisa que a pessoa estava muito na sua consciência. Uma pessoa falava: poxa, a igreja é contra, mas eu vou fazer. Não, mas a igreja é contra, mas eu vou lá e vou fazer a barba. E ela lá e ela fazia a barba. Com a consciência que era errado, talvez com alguma coisa dentro dela incomodando. A minha pergunta é: o ato de fazer a barba não foi pecado, eu também acredito. Mas o ato dela saber que a igreja é contra, a sociedade é contra, e ela fazer, e ela sentir que estava fazendo contra a igreja, isso é um pecado? Paulo fala um pouquinho sobre isso. O julgo. Paulo fala um pouquinho sobre isso, né? Ele diz aqui: tudo que você faz que condena contra o teu irmão, evite fazer.
certo? Então, Paulo já dá essa resposta. Quando ele diz, olha, se teu irmão não pode comer certas coisas, então Paulo, aí é um problema, porque quando a pessoa passa a fazer um tipo de coisa desse tipo, quer dizer, faz a propósito, ele está criando uma confusão no meio da igreja, ele está fazendo bem para a igreja, nem para Deus, nem para as pessoas que estão perto. O pecado é de fazer a barba, é o da rebeldia, o coração. A maneira como ele está se conduzindo, isso aí sim se torna alguma coisa... Eu já vejo por outro lado. Olha bem, em questão a igreja escandalizar o pastor ou alguém, eu creio, a conversão de cada um é individual. Perfeito. Se eu tenho a minha vida em Cristo, se eu estou certo com o Senhor, e eu sei daquilo que está no meu coração, o que eu deveria fazer? Sair da denominação, sair debaixo do jugo que estão me colocando e me colocar livre, porque Jesus me livrou da lei do pecado. Então, nós estamos na nova aliança, entendeu? Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Por que precisamos ficarmos debaixo de um tacão, de um jugo? Então, eu creio, as pessoas, elas gostam de jugo. Se um líder começa a colocar jugo, ela fica subjugada ali. E às vezes obedecem mais a um homem que está debaixo da lei do que propriamente Deus. Agora, pastor, é o que eu creio. Vamos mudar esse assunto, mas eu só fico um pouco preocupado também nessa questão de, sai tudo, porque querendo ou não, a Bíblia diz que meu jugo é suave. Existe jugo sim na palavra de Deus, existe um peso. Jugo chama-se peso. Carrega a tua cruz e anda. A gente vai carregar um peso. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Primeira então, coisa. Existe um peso, mas é isso que eu estou falando. Então, assim, qualquer pessoa que for na igreja vai sentir um jugo e um peso. Não tem como, porque ela vai ser confrontada. Se é da barba ou se é do pecado dela. Então, assim, quando a gente fala assim, mude de igreja, às vezes mesmo, e eu acho que todo mundo passa por isso um momento. Poxa, eu não concordo com isso, acho que é uso e costume, mas eu amo tanto meu pastor a igreja que eu posso negar isso. Isso não seja para mim. Eu uso calça comprida mesmo para ir para a igreja, porque isso não vai mudar. Dia a dia. Claro que, se é uma coisa exacerbada, segundo vem, mas no dia a dia da empresa da gente, na família da nós gente, temos isso. Eu concordo com isso. A pessoa pega a carta de mudança, vai para outra igreja, o diabo sai de dentro da carta, continua a mesma situação. Eita Deus. O diabo está na carta de mudança do irmão. Pela madrugada. Vamos para um rápido break, pastores, que já acabou. E no próximo, vamos mudar de assunto. Tem muita pergunta. 2 blocos com uma pergunta. Eu falei que é duro a gente fazer um programa aqui, tema livre, tá bom? Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, mas fique com um recado. Veja só. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Você que está antenado com a gente, hoje é sexta-feira, não é um tema só não. Nós vamos para o próximo tema agora, nesse terceiro bloco. Você pode participar conosco. Muita gente na internet já está mandando perguntas, questionamentos, concordando, discordando. Está muito bom o debate hoje. Eu vou querer levantar um assunto até um pouco mais light, mas dá vontade um pouco de rir. É uma notícia. Deixa eu abrir aqui no site gospelhoje.com.br, se puder, está mostrando na sua tela. E essa notícia, para quem entrar, está escrito o seguinte: lei reserva vagas de carro para pastor, e quem for estacionar nelas levará multa. Então, se é uma igreja no centro e tudo, perto de uma igreja, estou falando em ruas públicas, tá? E a pessoa estaciona, vai ter um do pastor lá para facilitar a chegada no culto, a acessibilidade. E quem estacionar nelas está passível a levar uma multa, se você não for um pastor. Deixa eu ver onde é que é, eu vou ler aqui durante para a gente... Aqui eu estou falando, promulgou a lei, em Ipatinga, em Minas Gerais. Eu não vou me ater a isso aqui, que eu até ri assim, falei, poxa, pastor, mas o que vocês acham de prerrogativas para pastores?
na lei. Porque a igreja, se a igreja tem um terreno e quer fazer a vaga do pastor perto da entrada da igreja, eu não tenho problema, acho que até deve às vezes, porque lota, o pastor está visitando alguma família, quem chegar em cima do culto, ele tem que ter um lugar, uma acessibilidade rápida para chegar no culto, se estiver chovendo, tudo. Porém, isso aqui eu estou falando da rua, é público, uma lei onde quem estacionar naquela vaga aos domingos, no horário, né, limitado ali, pode até levar multa. André, eu acho que eu me sinto assim, eu confesso para vocês, eu me sinto envergonhado, sabe? Quando eu vejo uma situação dessa aí, porque a Bíblia diz que nós, como pastores, estamos aqui para servir, não para ser servido. E quando a gente vê uma situação dessa, sabe, eu fico assim, envergonhado, enojado, de ver algum pastor que toma uma posição, porque quando ele faz isso, porque ele se acha o semideus, né? É porque ele tem poder, ele consegue influenciar a política. Uma pessoa dessa tem influência política, um poderzão. Eu não vou nem. O pastor pode até estar assistindo a gente, ele tem até o direito dele de fazer o que quer. Pastor. Deixa eu ler aqui, deixa eu ler aqui. Agora, a gente, eu pessoalmente, mesmo que eu fosse pastor, eu espero que isso seja gravado e um dia eu possa ser cobrado, que mesmo que a gente chegue a ter pastor de uma grande igreja, que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, está demonstrando que ele está sendo diferente dos outros. Deixa eu ler isso só para basear o pessoal que está em casa. A prefeita, e tem que falar os nomes, porque, enfim, foi promulgada a lei. A prefeita de Patinga, Minas Gerais, Cecília Ferramenta, do PT, promulgou a lei, e está o número da lei 3.238, que reserva vagas nas ruas frontais e laterais das igrejas para os pastores estacionarem seus veículos. Aí está aqui. O Werley, conhecido como Lei do Trânsito, presidente da Câmara e autor do projeto, diz que a lei vale para líderes religiosos de todas as crenças. E ali, só para a gente finalizar, a lei disse que a sua lei não prejudicará a população, porque a reserva de vagas só vale das 18 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e das 13 às 22 aos sábados e das 8 às 22 aos domingos. Porém, quem ocupar as vagas dos pastores que não é pastor será multado. Olha só, isso aí é uma situação que ela colocou de acordo com a necessidade do bairro dela, entendeu? A Câmara de Vereadores eu acho também que os pastores... é uma cidade grande. Eu acho também que deveria haver também um cuidado para o pastor. O pastor devia ter, vamos dizer assim, plano de saúde, enfim. Desculpa falar uma coisa aqui, eu concordo André. com o senhor, pastor, mas isso André, aqui... É aquilo que eu falei, tem um terreno que é da igreja e quer fazer uma vaga ali, eu não discordo. Isso aqui é uma lei pública. Via pública, o cara vai levar multa. Se nós vamos reclamar da igreja católica... Eu entendi, mas a pessoa... Se você frequentar uma greve dessa aí, e uma igreja onde está diante de um congestionamento e na hora o pastor não pode nem encostar diante da igreja, para a situação dela, daquele local, às vezes é bom. Pastor, eu concordo, pastor, mas... O pastor falou aqui... Eu quero falar nisso. O pastor falou aqui nós viemos para servir. Mas viemos para servir, lógico, eu concordo plenamente. Mas também o pastor ele tem que andar a pé para servir, ele tem que andar de bicicleta, ele tem que colocar o seu carro em qualquer lugar. Se é uma lei que dá direito ao pastor e alguém buscou isso para abençoar um líder, isso não é nada demais. Aí que vem a nosso favor a bênção ao pastor, aí jogamos fora. É por isso que a Igreja Católica, ela tem as suas ONGs, entendeu? Enquanto a Igreja Evangélica, ela não está por dentro dos seus direitos. Que alguém disse que lá em Brasília, no governo federal, estadual, existem coisas para investir em drogados, que a igreja pode abraçar isso, mas não fazem projetos para ter esse dinheiro. Então, por isso que os padres, eles têm os seus estacionamentos exclusivos no centro da cidade. Os conventos, o Papa, as melhores praças estão lá, as igrejas católicas. Nós vemos também que o Papa veio no Brasil e fez o estardalhaço todo, enquanto os líderes evangélicos têm que olhar como pobrezinho, coitados, que não têm direito. Lógico, chega no local, pastor. E parabenizo esse vereador. Outra coisa também, chega no local para pregar, você abandona o carro na rua, na escuridão, quando volta para pegar o carro, cadê o carro? Mas o membro também. Pastor. Então, calma aí, só rapidinho, só para você entender. Coloquei, gente, isso que eu gosto do antenado. Eu gosto disso do antenado. Nós temos 2 pastores a favor. Eu até brinquei, eu pensei que o pastor fosse tanto quanto. Temos 2 pastores a favor. Pastor Moisés é contra, não sei quanto é o pastor Rubens. E
E é isso. Eu respeito a opinião de vocês. Outra coisa também. Estou colocando para o debate isso aí. Peraí, outra coisa também, eu quero a minha. Outra coisa. Mas já pensou a sua filha vai lá, estaciona e pega uma multa? Lá na igreja aí é tem feio o minha vaga. negócio. Se alguém bota na minha vaga, eu mando tirar. Outra coisa mas não também. é público, outra coisa, né? É da igreja. Pastor Samuel Câmara. Né, ele não tem vaga, não. Tá? Só Pastor Samuel Câmara. Ele não tem vaga exclusiva, ele não. Ele está com uma proposta boa. Ainda não seja ADB para todos. Um homem popular, lá em Brasília, pelo menos, todo mundo gosta do pastor Samuel. Mas, pastor, ele abraça todo mundo, Sérgio, conversa com todo mundo. Eu acho que na plataforma dele, se colocar vaga preferencial para pastor, não vai passar, não. Eu acho que... Olha só. Vamos, pastor Rubens, ali. Olha, na minha visão, a igreja é, do ponto de vista jurídico, uma instituição privada, mas com prerrogativas especiais da Constituição, com isenção de imunidade tributária, não paga imposto, uma série de coisas. O líder religioso, por exemplo, eu, Rubens Teixeira, se eu fosse dirigente de igreja, eu não queria vaga na rua. Porque o que acontece? Era uma prerrogativa que o Estado estava me dando, que aí o morador, que tem lá 2 filhos que bota o carro de noite na rua, ia chegar e ia falar assim, pô, eu não botei agora não, tive que botar o carro lá em cima, vai dormir de madrugada na rua, porque o pastor botou a vaga ali. Então, para eu não ter problema, eu preferia não ter. Mas e na hora de culto? Eu sei, mas o cara tem que tirar no horário de culto e depois botar. Eu sei, querido. Não, olha só. O pastor tem prerrogativas, que não é só o pastor, o líder religioso, que são inerentes à função dele. Por exemplo, se alguém chegar e confessar um pecado, aí, não tem que confessar o pastor. Gente, isso é lei. A lei não olha o pecado de Deus, não. Então, se você acha que não tem que confessar para o pastor, não confessa. Mas digo o seguinte, um padre, um pastor, houve uma confissão de um criminoso que falou, eu sou criminoso, mas eu queria me consertar. Matei fulano de Por exemplo, eu matei, eu assaltei, eu trafiquei droga. O cara fala com o pecado dele lá. Aí depois o cara ouviu como sacerdote, se esse pastor for para a justiça e quiser servir de testemunha contra esse criminoso, contra essa pessoa, não pode, porque o depoimento dele é nulo. Porque ele ouviu uma prerrogativa de sacerdote que ele não é obrigado a falar para ninguém. Maravilha. Então são prerrogativas importantes porque serve de aconselhamento para o pastor servir o que sofre. O ser humano precisa de uma válvula de escape. E a lei assegura o pastor, o sigilo. Não, a lei garante que se o pastor falar, o depoimento dele pode ser anulado. Ou seja, não tem valor nenhum do ponto de vista jurídico. Então, para a condenação daquela pessoa. Então, na verdade, as prerrogativas que eu entendo que devam existir são prerrogativas que sirvam para ele servir melhor as pessoas, não para o conforto dele. Muito embora eu entendo que o pastor tenha que ter conforto, um conforto razoável, mas dado pela igreja. Ou seja, um conforto não é conforto de esbanjar, não, mas um conforto mínimo, algo digno, que as pessoas mostrem que o amam e que ele vive dignamente com a sua família. Agora, dado pelo poder público, não. Deixa eu levantar o que eu penso, que às vezes eu sou contrário a isso aqui desde o início, mas eu vou dizer porque também não só. Eu entendo, às vezes, de fato, o pastor está visitando, quer chegar em cima da hora, está tudo lotado. Eu entendo que a igreja prioritariamente deveria dar isso, não necessariamente o Estado. Mas o que me preocupa aqui, depois, enfim, você vai lendo no discurso lá e vai falando, existe a lei que tem vaga para pastor e tal, mas não existe uma lei para um cadeirante. Imagina um cadeirante cheio. Quer dizer que pastor tem, todo mundo. E cadê o cadeirante que tem dificuldade em dar acessibilidade? Por que não bota, então, do lado do pastor, na frente, pessoas cadeirantes? Então só pode estacionar carro que tem um negócio que é cadeirante. Então, tem pessoas, aquilo que eu falo, que tem muito mais prioridades para isso, que precisam muito mais disso do que, talvez, um pastor. Essa também é uma coisa a minha colocação, só para finalizar, primeiro que eu não sou contra pastor que é abençoado, tá? Tem todo o direito pastor ser abençoado e receber todo o direito. Agora, a minha questão que eu estou colocando é exatamente porque a notícia está sendo dada, ela tem uns contextos. Porque dentro de um local como uma cidade como essa, a primeira pergunta que eu ia fazer, será que o pastor que foi atrás disso? Porque com certeza, André, nenhum político faz alguma coisa se não tiver por trás de alguém pedindo alguma coisa. Com certeza na politicagem. Tá? Com certeza é um político, alguém quer fazer alguma coisa, o nome do pastor, para o pastor, talvez se sente o camarada. Então, eu ia perguntar, se o pastor teve todos esses cuidados aqui para saber da vizinha, vamos lá, gente, por favor. Se uma igreja é grande, se uma igreja é grande, André, se a igreja é grande, com certeza tem um lugar na igreja para o pastor, e não precisava disso tudo. A própria igreja tem um cuidado. E se é uma igreja grande, com certeza se o senhor me mostrar uma igreja hoje, um líder evangélico não é envolvido com política? Não, pastor, eu vou apertar a tua mão. Eu duvido, Deodoro. Pastor, eu concordo com o senhor, mas a minha questão não é envolver com política. É que tipo de coisa se tira desse envolvimento. Agora, uma coisa problema, que eu pastor, deixa eu só falar aqui. Eu falo que é verdade. Então eu estou me expondo. Em relação... eu ficar querendo falar bonito e falar difícil para dizer que não é, mas é a realidade. Nós vivemos num país que realmente rege a política.
Não, política é a forma de se mudar agora, a lei. Perfeito. Mas deixa não é. Mas se Não, mas ninguém tá falando. Não, pastor. não? Ninguém tá falando de vender nada. Vamos lá, volto mais uma vez. Eu acho assim, quer fazer, faz. Mas é só para pastor? Não vai ter cadeirante? Não. Porque isso é o quê? É para facilitar o quê? Do pastor? Agora, mas já tem eu penso. Não, agora. Shopping, não, mas não nas igrejas, nessa leis assim. Nas vias públicas, tem lugar específico. Isso. Agora, por exemplo, vamos para um break. E eu penso, agora, também tem um outro lado que de fato me faz refletir. Se você vai para uma Câmara de Deputados, ou um local, um fórum e tudo, o juiz, o deputado, o líder, ele tem, mesmo sendo público, ele tem a vagazinha dele ali, porque ele precisa ver sair, entrar, sair. Ali é poder público. A acessibilidade, eu entendi. A igreja é uma instituição privada. Perfeito. Aquele espaço é um espaço público. Mas eu acho o seguinte, fica aí para você decidir, se você acha bom ou não. Nós tivemos, acho que um pouco dividido aqui na opinião, mas foi falado e é uma lei um pouco até interessante a gente debater e falar aqui no Antenados no geral, tá bom? Vamos rápido break. Vamos rápido break. Vagas, mas eu quero, tá? Eita, então é muito carro, hein, pastor? É muito carro. Vamos rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Estamos de volta ao Antenados na Geral. Esse já é o último bloco. Olha, a pergunta anterior da vaga deu o que falar aqui. Sabe qual é o meu medo? Eu sou da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus tem 300 pastores sentados, às vezes, atrás do púlpito. Meu irmão, vai ter que ter 5 quilômetros de evacuação para tanto pastor estacionar carro antes do culto, porque é muito pastor, tá bom? Pastores, deixa eu levantar, se puder filmar também aqui a tela mais uma vez. Sempre quando a gente fala de evangélicos no Brasil hoje, parece que estamos num tempo um pouco confortável, onde há crescimento, e algumas pessoas dizem que a igreja evangélica às vezes até persegue minorias e povos, só que eu sou totalmente contra. Site Gospel hoje também noticiou isso pra gente. Olha que interessante, guerra mundial contra os cristãos. 11 cristãos são mortos a cada hora por causa da sua fé em Cristo, no mundo. Antenados na Geral tem 1 hora de duração. 11 cristãos morreram durante o Antenados na Geral porque professaram a sua fé a Cristo. Somos perseguidos sim ainda. Talvez o nosso crescimento esteja ligado a esta perseguição no mundo inteiro. No Brasil nós somos perseguidos sim. Não em Ipatinga, que dá para estacionar o carro lá perto, mas onde não dá. Então assim, eu queria que a gente comentasse um pouco, porque parece que a gente entra numa zona de conforto, mas o mundo está clamando. Muitas pessoas hoje morrem pelo nome de Jesus. André, quando se tem um confronto, por isso que eu digo a alguns pastores, que eu não vou julgar aqui, tem que sair de trás da mesa para andar pelo meio da rua evangelizando. Eu, por exemplo, evangelizo em lugares muito difíceis, lugares perigosos. Quando se há um confronto com o inimigo que está na vida daquela pessoa, há realmente um perigo de tudo. Você corre risco de vida na hora que prega. A minha esposa, onde eu vou, inclusive ela está ali, né? A minha esposa, ela sabe, quando a gente vai pregar na comunidade do Antares, né? Eu beijo a minha esposa, porque eu não sei se é o último beijo que eu vou dar. Eu vou lá, prego a palavra de Deus, evangelizo. Aí quando eu volto, às vezes eu fico pensando, será que eu vou chegar em casa vivo? Entendeu? Então, nós corremos risco de vida assim aqui no Brasil, por causa de locais perigosos. Eu sei que tem muitos pastores aí que estão me escutando, que prega em comunidade, que arrisca a sua vida. Deus está olhando para você. O galardão é muito grande. Hoje em dia tem muita gente procurando púlpito. Um dia eu perguntei numa igreja grande que eu estava pregando, perguntei se microfone batiza com o Espírito Santo. Aí o pessoal, que é isso, pastor? Não, estou perguntando se microfone batiza com o Espírito Santo. Que tem gente que só é cristão e quer pregar com o microfone na mão. Quando sai na rua, não sabe evangelizar, não sabe pregar para uma pessoa dentro de um ônibus, no seu serviço, tem medo de perder o emprego. Mas eu vi na Bíblia que pessoas perderam empregão, como Neemias, né? Para poder divulgar o evangelho, levantar os muros, né? Pessoas que foram edificadas através do poder da palavra de uma pessoa simples e humilde, porque o evangelho é simples. O evangelho é coisa simples. André, eu acompanhei esse noticiário aí e, na verdade, é uma notícia que a gente pensa que não. Eu trabalhei na África durante quase 5 anos, África do Sul, Moçambique, aquela era ali, e uma coisa que a gente percebia e a igreja não percebeu, não tem percebido, que hoje, por exemplo, a briga aí é exatamente o seguinte, são os muçulmanos contra os cristãos, essa é a luta, certo? É a luta, os muçulmanos conquistando espaços, eles tiveram o objetivo de até o 2020 conquistar pelo menos 60% da África, estão conseguindo.
o cristianismo está ali, mas eles entram muito sutilmente, eles entram ocupando espaços como vereadores, a gente chama vereador lá na política, eles entram ocupando espaço na política, eles entram ocupando espaço... também tem negócio de procriação eles deles, né? casam-se e procuram fazer muitos filhos, ter muitos filhos para começar a criar. Né? Por exemplo, uma coisa que eles fazem lá, que a gente como igreja aí na África, a gente começou a fazer isso, mas não deu tempo, mas a gente espera que ainda dê tempo de Jesus voltar. Eles têm uma estratégia muito boa, tá? E barata, e a igreja às vezes nem faz. Eles dão a educação para as crianças. Então você chega lá, a escola, você chega nos bairros, por exemplo, em Moçambique, tem várias escolas muçulmanas, mas se você chega, isso é escola, eles pegam uma casa velha, aluga por $50, bota um professor pagando $50 para aquele professor, que ele tem que se tornar muçulmano, às vezes não é muçulmano, mas como ele é Moçambique, eu estou falando Moçambique, que $50 para ele é um dinheirão, para passar o dia ali, e submete a criança recebe um pão com chá, porque é a comida dele, 10 horas da manhã, um pãozinho com chá, e no final do dia mais um pão com chá, que são 2 refeições somente que eles fazem. E a criança passa o dia todo ali com aquele rapaz que ensina o alfabeto, o português e às vezes o dialeto que tem lá. E aquela criança, eu estou falando, gente, de coisa de 20 anos, 15 anos, o que é? Você está pegando uma criança de 5 anos e está levando aquela criança até 12 anos, ensinando para ela o islamismo. E eles estão ganhando espaço na África desse jeito. Baratinho, barato. Só pastor, olha só, eu acredito. E a criança cresce Quando Jesus chegou, houve uma preparação de Deus aqui na terra. Os romanos saíram invadindo todos aqueles países. Então Jesus pode circular. Daqui para lá era romano. Entrava para Samaria era romano. Ia para outro estado romano. Então a mesma coisa agora. O mundo está se preparando para a volta de Jesus. E o que vai invadir todos os países do mundo, até os muçulmanos, chama-se democracia. O que vai acontecer é que muitos pastores vão sair por detrás dos púlpitos para divulgar o evangelho. E vai vir perseguição. Porque o pessoal só quer ficar pregando. 11 cristãos mortos por cada hora. Já tem perseguição. Só um minutinho. O pessoal queria ficar pregando ali em Jerusalém, mas Jesus falou, começar em Jerusalém. Aí o que Deus fez para espalhar o evangelho pelo mundo? Deixou a perseguição entrar em Jerusalém, aí o evangelho se espalhou. André, olha só, uma democracia onde a maioria é muçulmana vai prevalecer os princípios muçulmanos. O que eu tenho visto, e Deus tem me dado essa oportunidade... É a vontade do povo. Exatamente, então, a maioria. O que acontece? Eu tenho alguns países que eu tenho viajado profissionalmente, a gente chega lá na China, na Índia, países do Oriente Médio, Palestina, não fui nem profissional, fui a passeio mesmo. Aí chega lá... O que Deus precisa de nós? Porque não adianta. Você só consegue acessar pessoas, executivos, autoridades, se você for igual. Então, o jovem, a juventude, primeiro, estuda inglês. Estuda inglês. Tem que saber falar inglês, porque na China você se comunica em inglês, na Índia, nos países da África, a maioria dos países fala inglês. E, 2, estudar. Estudar, tu tem que ser craque. A Bíblia diz, vai lá Daniel capítulo 1, versículo 4, quem era Daniel e os 3 que foram para a fornalha. Ser craque, ser muito bom. Sabe por quê? Porque as empresas vão te promover, os governos vão te promover, porque gente boa qualquer um quer, gente do mundo inteiro vai querer você. Aí você vai lá e prega o evangelho, fala de Jesus. É uma forma de você pregar indo, às vezes sem ser custo da própria igreja, custo seu ou então custo profissional. E já fica então, também. A igreja, aqui no Brasil nós temos programas de televisão como temos esse, temos uma série de coisas que dá pra gente compartilhar informações rápidas e a mensagem rápida. Lá na China, você pergunta, você conhece Jesus? A pessoa, não. E Buda, eu conheço. Nos países do Oriente Médio, você conhece Jesus? O cara te olha. E Buda? Ah, não, Buda não, é Maomé. Ah, sim. Na Rússia, eu virei para me deram um tradutor do russo para o português, numa palestra que eu fui dar lá. Aí o pessoal perguntou, eu falei para ele, conhece Jesus? Conheço Jesus, Confúcio, Buda, esses caras eram brilhantes. Eu falei, não, mas Jesus é diferente. Ensinaram diferente para eles. Então você tem que estar preparado para ir lá, às vezes como executivo, como membro como do missionário, governo, e pregar o evangelho. Porque a igreja prepara espiritualmente e você tem que se preparar formalmente. Perfeito. A preparação, só cultura, conhecimento, doutorado, isso aí não funciona. Irmão, calma aí, dá licença. Deixa eu observar aqui. Não foi isso que foi Vem cá, falado. calma, irmão. Isso é importante, não pode torcer o que eu estou falando. Olha, irmão querido, pastor, não, o irmão me interrompeu e fez uma referência equivocada na minha fala. A gente corrigiu. Tira o meu chapéu para o que o pastor falou aqui. Perfeito. Ele falou que os muçulmanos têm uma forma de trabalhar fantástico, é isso aí. O que acontece, amados, é o seguinte:
O que as igrejas, os americanos, os brasileiros têm que fazer é investir em homens e mulheres para enviarem em missões. Vamos dizer, tem pastores enviar um missionário para onde? Para passar fome na África, sem dinheiro? Na verdade, as igrejas, elas estão construindo templos enormes. No centro de Cabo Sul, perdoa-me, mas eu tenho que falar isso. Tem Assembleia de Deus em cima de Assembleia de Deus, Batista em cima de Batista. Silas Malafaia está construindo no centro de Cabo Sul um monumento, está gastando milhões ali. Ele comprou a garagem dos ônibus. Mas ali. também investe em missões. Agora, não, vamos dizer, investe. Mas o Brasil já está cheio de igrejas. Precisa os pastores preparar homens e mulheres e enviar para a África, mas com dinheiro, não é para passar fome na África. Perfeito. Com dinheiro para abrir colégios como estão fazendo os muçulmanos. Enquanto a igreja, ela não investe, o diabo, o inferno está investindo. Porque Jesus disse lá em Atos Apóstolos, o Senhor disse, para que nós sejamos testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eu concordo com o pastor e tem mais uma coisa. Como testemunhar, amados? Perfeito. Se não há quem envia. Perfeito, Isaías disse aí, como eu pregarei? Como pregarão? Vamos além. Eu concordo com o pastor. Olha bem. Virão, se não alguém não for. Eu concordo com o pastor e tem mais ainda vou dizer mais ainda. Cada rua onde você passar tem 5, 10 igrejas evangélicas e uma católica lá não sei aonde. Até a Globo, outras emissoras estão percebendo que o número de evangelhos já até ultrapassou os católicos, porque os evangélicos são firme e fiel. O católico vai uma vez por ano na igreja. Ainda não, mas ultrapassou pastor Moisés. Deixa eu ver aqui, ó. Temos um minuto só. Estou falando de África. E hoje, os muçulmanos eles estão entrando na Europa. Eles têm uma central na França, por exemplo, um dos grandes líderes econômicos de Portugal é muçulmano, até 2 anos atrás. Então, nós aí temos que começar a preparar pessoas para ir para a Europa. Aí a gente tem que ter esse cuidado. Enquanto na África, a gente tem uma certa... tem que estudar a língua do país. Missões. Agora, para a Europa, tem que ser já cabeça. não vou conseguir... Não é só isso. Agora, nós vamos precisar preparar pessoas. E nós temos vários tipos de missionários. Na África, tem total razão. Tá subindo já. Mas a maior preparação é espiritual, hein? É espiritual. André, quem quiser ser Daniel, se prepare como Daniel. Quem quiser ser empregada de Naamã, vai ser um evangelista. Seja empregado de Naamã. Você escolhe o que você quer. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Low key and stand candid, reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuasions I'm used to. Find a comfort in the zones, a closet bones I get loose to. A mountain is Fontaine, spinning in monsoon and grinning this high octane. Explosive how I came, rolling down the